Serviço Divino de Palavra, domingo 28 de fevereiro de 2021, Apóstolo de Distrito Henrique Minho. Para esta hora, teremos como base para este serviço divino o texto que está em Salmos 126, versículo 1, que diz: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Até aqui. Amados no Senhor, minhas amadas irmãs e irmãos, a alegria de poder voltar a estar debaixo do altar do Senhor para buscar a palavra, a alegria de poder nos aproximar, é o desejo de que cada uma das nossas almas possa sentir-se muito, porém muito cordialmente bem-vindas debaixo do altar de nosso Pai Celestial. E nestas boas-vindas também possam receber de coração as saudações do nosso apóstolo maior para todos vocês. Hoje é um serviço divino especial, pois antecede ao serviço divino do próximo domingo em ajuda aos amados falecidos. E então, olhando para este dia, refletindo sobre esta tarefa que temos também nesta missão de poder ser uma ajuda, queremos preparar nosso coração para poder ser realmente essa ajuda válida e nesse caminho de poder seguir a nosso Senhor Jesus Cristo e alcançar esta comunhão eterna junto ao Pai. E talvez, chegando este momento, surgem algumas perguntas relativas aos conceitos da nossa doutrina e temos esta formosa doutrina de saber que o Senhor nos tem moldado como seres em corpo, alma e espírito, e que quando nosso corpo morre, que chamamos morte física, e a alma e o espírito continuam, são imortais. E a imortalidade da alma e do espírito implica também que o plano de salvação de Deus não termina então com a morte física, senão que pode aproximar-se a todos aqueles que se têm adiantado, que têm antecedido o nosso caminho. E também lidamos com o conceito do que chamamos de morte espiritual, porque que a alma e o espírito sejam imortais não quer dizer que vão ter vida eterna, porque o conceito de vida eterna significa viver eternamente em comunhão com nosso Pai. Porém, para poder viver eternamente em comunhão com nosso Pai, cada um de nós, o que estamos nesta margem ou que estão na outra margem, deve decidir-se pelo caminho para poder alcançar esse momento. E esse caminho está dado em Cristo Jesus, e este caminho é a verdade e a vida. E então todos aqueles que se decidem por Cristo podem alcançar esta comunhão eterna junto ao Pai. E então não tem que existir o conceito da morte espiritual. É dizer que essa alma e esse espírito imortal tenham que viver eternamente separado de Deus. Isto é o que chamamos morte espiritual. Deus dá a possibilidade de cada um daqueles que se aproximam ao caminho de benção, ao caminho da graça, que se seguem Jesus Cristo, podem chegar e viver eternamente junto a Ele. E nessa comunhão queremos percorrer, buscar esta comunhão. Porém, o ser humano, quando caiu em pecado e se afastou de Deus, e Deus prometeu que iria enviar aquele que havia de ser o caminho e enviou. E nós temos conhecido este caminho e temos esta graça. Porém, também temos a graça de saber que o plano de salvação de Deus está nesta margem e na outra margem. E então se associa que aquele que ainda está afastado de Deus é dizer que está no caminho fora da vontade de Deus, tem possibilidade de alcançar esta graça. E neste sentido, podemos aproximar ao texto que temos lido em Salmo 126, que diz:
Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O povo israelita viveu dois momentos marcados de libertação. Uma foi a libertação do Egito e o outro foi a libertação do povo quando esteve cativo na Babilônia. Cerca de 600 anos antes de Cristo, tocou viver este povo. Havia sido prometido a liberdade a esse povo através do profeta. E essa liberdade chegou. E então, quando eles iam para o templo, entoavam este canto. Porém, este cântico é o que tomavam como um sonho. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam cativos, estavam presos. Seremos como os que sonham pela alegria que isso iria provocar. E então podemos levar isso para o conceito de quem sonha em ver a libertação do pecado, a redenção, a alegria de estar eternamente com o Pai, sendo redimidos. É o Senhor que oferece essa redenção a nós. E nos oferece aqui, porém também oferece àqueles que estão na outra margem, aqueles que hão partido e que talvez estão no âmbito afastado de Deus. Porque neste âmbito que se chega, porque a morte física não muda a relação nossa com Deus. Nossa relação com Deus muda no sentir ao poder aceitar a sua graça. E o Senhor oferece, então, esse caminho de graça. E este oferecimento tem sido dado através do Senhor Jesus Cristo, a salvação para todos, nessa margem e na outra, a salvação aos falecidos. Já no tempo dos primeiros apóstolos estava o reconhecimento de que Jesus desceu, uma vez que morreu, à esfera dos falecidos para poder levar o seu testemunho, para poder levar o testemunho do Evangelho. Assim também marca o apóstolo Pedro em uma de suas cartas. Ele foi levar o testemunho a todas aquelas almas que talvez, por um ou outro motivo, estavam afastadas de Deus. E esse mesmo sentir hoje, através do Evangelho do Senhor, quer levar para ele, para cada um de nós, o que estamos nessa margem e os que estão na outra margem. Poder aceitar os ensinamentos de Cristo, poder aceitar o Evangelho, poder aceitar o sentir para qual o leva ao caminho para a imagem de Cristo, como nosso futuro. Que cada um de nós, em uma e outra margem, possa tomar esta imagem do Senhor. E que, nesse sentido de decidirmos por Cristo, possamos receber os sacramentos como o primeiro passo, o santo batismo com água, que como sacramento e em sua parte visível, deve ser administrado aqui sobre este âmbito, o âmbito dos vivos, para que também possam receber aqueles que estão na outra margem. Assim como se fazia no primeiro tempo, já se manifesta desta maneira a primeira carta aos Coríntios. Se batizavam por aqueles que já não estavam. O Senhor ha deixado então o caminho de graça e de benção para que todos possamos alcançar a redenção. E a redenção encontra a alegria eterna no Senhor. E então nós queremos preparar-nos e preparar nosso coração para poder ser uma ajuda para aqueles que já estão na outra margem. E nos perguntamos, como podemos ser uma ajuda? Nosso sentir de amor nesta margem se manifesta por milhares, por milhões, não podemos saber na outra. Quando nós podemos ter uma atitude de amor nesta margem para alguém, a teremos para muitíssimos na outra margem. Então, o sentir que Deus espera de nós. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, disse Cristo. Então queremos ser uma ajuda já aqui, predispor-nos nosso coração para ser uma ajuda em nosso próximo. No que nos toque viver, nas circunstâncias que nos toque viver, com as limitações que tenhamos, e então preparar nosso coração sem ter distinção, sem julgar, sem nos pôr em condição de dizer este sim, este não, sem discriminar. A graça de Deus é para todos os que nos rodeiam.
E então queremos olhar já nesse âmbito, no âmbito que vemos, e que no sentir de nosso coração possa se preparar para dizer: sim, eu posso amar neste âmbito, quando ainda mais sentirão o amor em minhas orações e meus rogos de intercessão no outro âmbito. Se Deus permite que aqueles que estão na outra margem possam receber o sentir de nosso coração, então nos preparamos para que quando juntemos nossas mãos e possamos interceder por aquelas almas que têm partido, esse sentir de amor, este perfume do amor possa alcançar-nos. Então, nossa vida é um âmbito de testemunho. Estamos escrevendo o Evangelho de nossa vida e queremos percorrê-lo tomando as mãos do Pai, transparentes ante Ele, deixando que esse oferecimento de redenção e de ser redimido, ser liberado do pecado, possa primeiramente estar em nossa vida, para logo orar por aqueles que estão na outra margem. Eles podem aceitar então a Cristo no Evangelho, podem aceitar os sacramentos que serão também brindados no próximo domingo por um apóstolo do Senhor. E nestes sacramentos podem dar então o passo para a liberdade do pecado original. No batismo, na recepção do dom do Espírito Santo, no santo selamento e na possibilidade de ter comunhão com Cristo na Santa Ceia. Estes sacramentos serão oferecidos também no próximo domingo e nós queremos orar para que muitas almas possam aceitar este caminho da redenção. Então, ao ler o Salmo, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando o Senhor administre estes sacramentos e esta graça, e quando seja o dia do cumprimento da promessa, quando Cristo venha buscar-nos, quando venha com aqueles que nos antecederam, quando eles tenham esse corpo de ressurreição, e nós possamos receber, se ainda estamos nesta margem, o corpo de transfiguração, seremos como os que sonham, porque o salmista diz aqui: nossa boca se encherá de sorrisos e nossa língua de louvores. Esse mesmo sentimento que tinha aquele povo que havia sido libertado, teremos esse sentimento de ser libertados de tudo aquilo que possa atar-nos e ser redimidos para poder alegrar-nos eternamente na comunhão com o Pai. E até o salmista aqui nos diz no versículo 4: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do Negev. Negev, meus amados irmãos, é um deserto, porém tem uma particularidade. Numa época do ano, logo depois das chuvas, esse deserto é totalmente inundado e muda totalmente o panorama. O que ali era deserto se transforma em um lugar fértil, cheio de flores, algo também admirável. Esta imagem que o salmista aqui coloca é a imagem que muitas vezes necessitamos nós nessa margem para tratar de viver aquele momento que Deus nos tem prometido e que esperamos viver também junto aos amados. Não queremos pôr nenhum tipo de limitações na graça de Deus. Deus nos oferece essa graça nesta margem e na outra. E então, assim como nós o temos aceito e queremos seguir firmes até o dia do Senhor, queremos orar para que muitas almas possam aceitar o Evangelho, possam aceitar a Cristo, possam aceitar os sacramentos e juntos caminhar até o formoso dia. Deus permita que neste sentimento, nesta vivência de coração, na semana que antecede ao serviço em ajuda aos amados falecidos, possamos orar profundamente, possamos nos apartar de tudo aquilo que talvez nos afaste do caminho da vontade de Deus, possamos ser um testemunho da obra de Deus e do amor do Senhor. Unimos todos no próximo domingo no serviço divino em ajuda aos amados falecidos. Amém.